Está à procura de casa, terreno, loja, escritório ou armazém? Quer alugar, comprar, vender? Precisa de um conselho ou apoio especializado no ramo imobiliário? Oeste Soluções, consultores imobiliários. Vivemos para o ajudar a viver os seus sonhos. Em Torres Vedras, Lourinhã e Odivelas. Constantinos, um bacalhau cheio de história e tradição. Desfrute da qualidade e do sabor de um bacalhau de respeito e de excelência. Constantinos, sabor e tradição. Colchões Bom Repouso. Há mais de 50 anos a cuidar do seu sono e descanso. Hoje com o Presidente da Câmara Municipal da Nazaré, o Walter Chicharro, que acedeu aqui a receber-nos nas instalações municipais. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Obrigada por nos receber. Eu começava por perguntar, quando o vírus chega a Portugal, que medidas é que tomaram de imediato? Começaram apenas no dia 2 de março, dia em que foram conhecidos os primeiros casos em Portugal, ou já estava em curso um plano? Bem, desde o início começámos logo a perspectivar um conjunto de medidas que naturalmente foram depois delineadas também com o reporte que vinha quer do Governo, quer da Direção-Geral de Saúde. Mas diria que foram mais ou menos ao mesmo tempo daquelas que foram, digamos, editadas ou emitidas pelo Governo. Do ponto de vista aqui local, aliás, acho que aconteceu em todo o país isso, houve uma atitude de muita predisposição, de muito à vontade e de muita preocupação no sentido de desde logo começar a tomar medidas, nomeadamente ficar em casa, da parte, neste caso, da população. Mas diremos que andámos mais ou menos ao mesmo nível e ao mesmo tempo do Governo. Mas que medidas é que se recorda aquelas? Uma série delas, na altura não fechámos logo os serviços públicos e o atendimento, mas pouco tempo depois fechámos. Naturalmente emitimos e ordenámos um conjunto de medidas no sentido do reforço da higienização, do distanciamento social, fomos caminhando também para a questão da máscara, enfim, tudo aquilo que são medidas que tiveram expressão a nível nacional, nós aqui também naturalmente as fomos aplicando. Eu diria que estivemos sempre numa primeira linha de ação, mais ou menos ao mesmo tempo daquilo que eram as diretrizes emitidas pelo Governo e pela Direção-Geral de Saúde, e fomos fazendo esse acompanhamento com serenidade, mas implementando as medidas que naturalmente levariam à contenção de uma maior expressão do vírus, digamos assim. Depois do decreto do estado de emergência, prepararam um conjunto de iniciativas para aliviar as despesas dos municípios. Que iniciativas foram e qual o valor alocado? O rol de iniciativas é muito alargado. Vai desde medidas a nível dos impostos, como IMI, IRS e derrama, que naturalmente para as quais ainda precisamos de autorização, neste caso do Estado Central, da Administração Central, do Governo e da Comissão Executiva do FAM, porque foi quem nos aprovou um empréstimo que nos foi feito há cerca de 2 anos, visto que estamos em assistência financeira do Estado. O global das medidas, também com esta vertente dos impostos, poderá ultrapassar 1,2 milhões de euros, pelo menos é essa a previsão inicial, mas vamos ter que ir fazendo essa contabilização, porque naturalmente há medidas que nós hoje em dia não sabemos o total impacto global, mas aquilo que é, acima de tudo, mais relevante, num extensíssimo rol de medidas que foram sendo tomadas de forma gradativa e sequencial, à medida que passava o tempo, à medida que a pandemia se instalava e à medida que o próprio Governo ia afinando e reforçando algumas medidas no sentido de conter a pandemia. Mas desde as linhas de apoio, fomos inclusivamente ao ponto de criar uma linha de apoio dirigida para séniores estrangeiros, porque a Nazaré é uma área não só de séniores, mas de muitos séniores estrangeiros que têm aqui segunda residência. Aliás, hoje em dia até têm mais a primeira residência, porque passam muito mais tempo na Nazaré do que nos seus países de origem. E tivemos também uma linha direcionada para eles, que não teve muito trabalho. Reforçámos ações de limpeza externa nas ruas,
Incutimos benefícios como não cobrar juros e estender os prazos de pagamento de taxas e de preços, desde a água, desde, enfim, eventuais processos de licenciamento aqui na própria Câmara. Reduzimos em 25% a fatura total de água, saneamento e RSU nos meses de março, abril e maio, até porque boa parte dos serviços, nomeadamente o atendimento ao público para pagamento de água, ficou fechado sem atendimento presencial. Criámos, numa das últimas medidas, o Fundo de Emergência Social, que dará resposta a tudo aquilo que sejam necessidades. Quanto é que foi mais ou menos para esse Fundo de Emergência? Ainda não temos esse valor social definido, porque ainda estamos em sede de aprovação, provavelmente na próxima reunião de Câmara será aprovado o Fundo de Emergência Social. Não temos ainda uma referência, porque também não sabemos aquilo que vão ser as reais necessidades, nomeadamente das IPSS e das famílias. O que sabemos é que, independentemente do valor, naquilo que são competências da Câmara e naquilo que nos for possível fazer, vamos fazer tudo aquilo que nos for possível fazer. Acredito que, em particular, as IPSS vão necessitar de um reforço de financiamento e estaremos cá, naturalmente, para ajudar, até porque são nossas parceiras no movimento social e numa resposta que também cresceu largamente, com o apoio da Câmara Municipal e com uma interação com esses parceiros sociais, no que diz respeito às refeições e aos víveres, aos alimentos que entregamos às famílias mais necessitadas. Do ponto de vista, por exemplo, das refeições... Quantas famílias são ajudadas? Não lhe consigo dizer nesta altura, mas a Câmara mantém um acompanhamento muito próximo na ordem das 100 famílias, que julgo que agora terá crescido mais qualquer coisa. Já antes da Covid, essas 100 famílias... A média andar nas 100 famílias. Posso dizer, por exemplo, passámos de providenciar refeições escolares para alunos do escalão A na ordem das 10 a 20. Hoje em dia já vamos nas 80 e já damos também refeições a miúdos do escalão B, muito provavelmente com o impacto económico que tudo isto tem tido. Provavelmente os pais passaram a ser de escalão A, portanto vão ter que ter esse apoio também da nossa parte. No que diz respeito, por exemplo, aos empresários, para além da redução da fatura da água, isentámos de pagamento durante 6 meses áreas de ocupação de via pública, esplanadas, enfim, houve um conjunto de reduções no fundo para tratar das famílias que tinham essa necessidade, mas também para dar inputs à economia local para que ela continue a trabalhar. E houve também um investimento ao nível de máscaras, certo? Quantas máscaras já distribuíram? Vamos distribuir, quantas é que ainda vão distribuir e qual o valor do investimento? Uma ideia do... Eu posso dizer que, até por força da necessidade desse controle, porque há candidaturas abertas, nomeadamente de financiamento comunitário, para tudo aquilo que seja relacionado, para tudo aquilo não, para muitas das coisas que estão relacionadas com o Covid. Hoje de manhã, numa conversa muito informal, aquilo que são gastos com higienização, com máquinas necessárias para a higienização, com máscaras que foram compradas para os funcionários, enfim, com tanta outra coisa, já teremos ultrapassado os 200 mil euros de investimento Covid. Máscaras, estamos a iniciar curiosamente hoje a distribuição da máscara social para toda a população, e em que basicamente aproveitámos o quê? Aquilo que é uma prática que o Oeste instalou através da Comunidade Intermunicipal do Oeste, com a aquisição de um kit que contém uma máscara social, uma máscara reutilizável, um frasco de 100 ml de álcool gel e um folheto informativo, é que juntámos, estamos a recompor esses kits, uma máscara FPP2 que foi oferecida por uma empresa alemã detida por um nazareno, que nos ofereceu 15 mil máscaras, e portanto estamos a colocar cada uma dessas 15 mil máscaras em cada um dos 15 mil kits que comprámos, para começar desde já a distribuir junto à população. E como é que vão distribuir junto à população? Vão colocar na caixa do correio? Vêm aqui buscar? Como é que vai ser? Vamos fazer um misto de várias coisas e também estamos aqui ainda um bocado a ponderar isto. Porquê? Porque foi criada uma plataforma para as pessoas se inscreverem, foi criada uma notícia, e aliás estamos a usar spots publicitários na rádio para informar de que aqueles que não querem ou não podem vir à Câmara Municipal inscrever, só não se conseguem inscrever na plataforma informativa digital, que o possam fazer por telefone. Naturalmente o que tentamos fazer, e vamos ter que ponderar outras medidas, porque tendo máscaras para todos os municípios, vamos querer distribuí-las.
naturalmente saem daqui aqueles que eventualmente não precisem ou não queiram dar-se ao trabalho de se inscrever, mas não conto ficar com as máscaras e conto naturalmente entre a distribuição aqui na Câmara, a distribuição através das juntas de freguesia de Famalicão e de Valado dos Frades, através de 2 clubes em 2 localidades que ainda que próximas da sede do Conselho são de alguma maneira remotas, como Fanhais, através da Liga dos Amigos de Fanhais, e o Raposo através do clube local, que também vamos distribuir essas máscaras, mas acima de tudo, através dos serviços camarários, das juntas e de com muita publicitação, por via digital, por via de redes sociais, por via da própria Rádio Nazaré e de outros meios de comunicação, vamos naturalmente fazer chegar as máscaras de forma, digamos, regular e tentando chegar a todos, tendo que haver uma coisa que é fundamental, que é a confirmação de que estamos a distribuir às pessoas indicadas, àquelas que têm residência, vou dizer residência fiscal, à falta de melhor termo, no Conselho, àquelas que são munícipes, mesmo inscritas no Conselho, sendo que não sendo um processo fácil, vamos ter que encontrar meios para lá da rádio, para lá da plataforma informativa e de inscrição, vamos ter que encontrar meios para distribuir essas máscaras. Optámos por não ir nesta fase para a entrega via Caixa do Correio. Porquê? Porque Nazaré é uma terra, um concelho com muita segunda habitação, e com todo o respeito para aqueles que têm cá a segunda casa, não lhes queremos estar a dar máscaras a eles quando temos os nossos necessitados delas. Portanto, vamos ter que fazer esse controle, que é natural, que toda a gente, todos os conselhos e todas as câmaras municipais que estão a distribuir máscaras têm que ter essa confirmação de que as estão a entregar às pessoas, correto? Sim, e principalmente aqueles que são mais envelhecidos e que não têm tanto acesso mesmo à própria rádio, aí também terá de haver ajuda das juntas de freguesia. Sim, para talvez identificar através das próprias IPSS. Talvez através das próprias IPSS. Isso é uma realidade na junta, por exemplo, de Famalicão, que é uma junta que tem cerca de 1.800 habitantes. Em Valado dos Frades, que já é uma área urbana, mas também já tem segunda habitação, já não será tão fácil. Na Nazaré é muito mais difícil, porque a Nazaré, lá está, tem residentes, tem residentes temporários, e temos que encontrar aqui da melhor maneira, e acho que isso não vai ser um problema, de ser feito de forma gradual e tudo correrá bem seguramente. Em relação às tablets e à internet, ainda vinha hoje a ouvir numa rádio nacional que um diretor de uma escola a nível nacional, não é, a queixar-se do facto de muitos alunos ainda não terem recebido tablet e acesso à internet, tendo em conta que estão a trabalhar, estão a ter aulas a partir de casa. Aqui também houve distribuição de... Vai haver, mas é importante, ainda não houve. Julgo que já chegaram. Temos as questões identificadas, precisamos de depurá-las um pouco mais, porque, enfim, hoje em dia, até por força de um smartphone, mesmo as classes, digamos, sociais com menos recursos acabam por ter também estes meios. Portanto, essa depuração daquilo que são realmente necessidades terá que acontecer. Agora, há que ter uma percepção, e não sei em que termos esse diretor de escola dizia isso, mas da mesma maneira que houve grandes dificuldades na obtenção de máscaras, também está a haver agora neste material. E não estamos a falar, não é à toa que aparecem as máscaras sociais, as máscaras feitas pela sociedade civil, por voluntários. Estamos hoje em dia a falar de máscaras, aliás, a breve prazo serão entregues máscaras aqui aos funcionários do município, e a nossa marca, a marca Praia do Norte, vai tê-las à venda. Vão ser entregues máscaras com certificado até 90 utilizações, ou 90 lavagens, assim é que é. Portanto, tudo isto tem tido uma evolução. Não havia máscaras, foi preciso produzir máscaras, passámos as cirúrgicas para as comunitárias, para as de outros materiais, com filtros assim ou filtros assado, e hoje já vamos com máscaras que têm certificação para 50 vezes, ou até para 90, que estão a fazer esse caminho. E, portanto, a questão dos tablets também se coloca. Porquê? Porque mas começa a haver escassez, é? De tablets? De tablets? Sim. Não, a questão não é que começa a haver escassez. Há data que nunca houve à procura, não é? Em relação à procura, é isso que eu estou... Nunca houve, foi assim, tantos tablets, porque há que imaginar que são 308 municípios no país, e se todos eles quiserem entregar, digamos, 100 tablets, é fazer as contas, são muitos tablets, sendo que municípios grandes, como as grandes cidades do país, não vão entregar 100, e, portanto, é natural que não haja tablets para toda a gente no momento em que é necessário. Não podemos também esquecer
que está a caminho um programa do Governo, enfim, segundo declarações quer do Ministro da Educação, quer do próprio Ministro, que colocará internets, bandas largas e tablets, numa lógica, curiosamente é algo que foi feito também por um governo socialista, numa lógica de um novo Magalhães, passa a publicidade, de serem distribuídos esses computadores para toda a gente. Da nossa parte, estamos, como eu disse, a analisar aquilo que são as necessidades em conjunto com o agrupamento de escolas local, para a muito breve prazo, e temo que já não vá, se calhar, a tempo deste ano escolar, fazer a distribuição por empréstimo dos tablets ou dos computadores. Por acaso são computadores, não são tablets. Mas sim, também estamos nesse processo. A saúde financeira do município estava bem para uma situação desta? A saúde financeira do município não está bem há 30 anos. Tanto como se pode ver, eu só cá estou há 6 anos e pouco. Agora, o que é importante que se perceba é que não só ela tem vindo a ser melhorada, e tem vindo a ser melhorada com uma redução de dívida e com muito investimento na rua, e também com muito investimento do ponto de vista social, mas também há que perceber que nestes tempos de pandemia, algo que ninguém esperava, algo que não vem previsto em nenhum plano de proteção municipal, de proteção civil municipal. Sim, claro, mas eu quando faço esta pergunta é porque algumas câmaras têm mais folga do que outras, sim, não é? Claro. Porque... Eu diria que aquilo que é verdade é que há que fazer opções. E há que fazer opções em época não pandémica, porque quem não tem dinheiro e tem que inventar soluções, a dada altura tem que prescindir de algumas coisas para fazer outras, e o mesmo se aplica nesta questão da pandemia. Não é por aí, já agora não é por aí, que a Câmara terá, porque também não prevemos que tenhamos um impacto de Covid, como por exemplo as grandes cidades terão em termos de necessidade de capital para cumprir e para suprir as necessidades que surgem. A boa notícia, e é uma notícia que está a chegar, enfim, lentamente, vamos salvar no 4º fim de semana de desconfinamento, é que aquilo que era uma perspectiva que ainda não temos noção, volto a dizer, é uma percepção baseada naquilo que temos visto na Terra nos últimos 4 fins de semana. Aquilo que poderiam ser a afetação da capacidade financeira dos empresários e da população em si, dos empresários no sentido que se tiverem a quem servir, criarão emprego. Se as empresas, e algumas delas tiveram layoff, já não estão, já recontactaram, já têm novamente as equipas todas a trabalhar, em particular uma que está no Parque Industrial de Valado dos Frades, que serve uma multinacional portuguesa, neste caso a Auto Europa, acaba por naturalmente gerar uma capacidade financeira adicional que também o município seguramente terá essa perspectiva. Isto, no fundo, para dizer o quê? Aquilo que era uma evidente e natural redução das receitas da Câmara por força da falta de dinheiro lá fora, e não estou a dizer que isso está a acontecer, mas quando eu olho para os últimos 4 fins de semana em que a Nazaré esteve a abarrotar de gente, também se calhar foi por desconfinamento, porque as pessoas precisam de sair e querem sair. Sim. Mas quando chegamos a um fim de semana em que foi prolongado por força de 2 feriados, vemos a Terra a trabalhar muito bem, isso provavelmente pode vir a ser um sinal de que, espero eu sou um otimista por natureza, se não fosse, não viria para uma Câmara que era a 3ª mais endividada do país, teria seguramente muitas coisas melhores para fazer, mas naturalmente que esperamos que o impacto possa eventualmente não ser assim tão fatalista. Antes de falarmos sobre o desconfinamento e sobre estas várias fases que já temos estado a assistir, tem uma ideia de quantos testes foram feitos diariamente no Concelho de Nazaré? Não tenho. Covid. Nem uma previsão ou de um total que tenha sido feito desde que isto começou? Aquilo que temos, naturalmente nós temos um reporte das autoridades de saúde daquilo que são doentes em vigilância, doentes a aguardar resultado e pessoas em vigilância ativa. Mas isto não nos dá a dimensão real daquilo que é o eventual número de testes que tenham sido feitos até agora. Essa é uma matéria relevante, eventualmente será, mas também há que perceber se a Câmara tomasse a decisão, como algumas tomaram, de fazer testes indiferenciadamente, sejam testes ao Covid, sejam testes serológicos, o que é que realmente isso adiantaria a que Câmara fosse.
há que ter a percepção é de que, e isso tem sido feito por parte da Câmara e por parte dos parceiros na área da saúde, há que fazer essencialmente o acompanhamento e o ataque imediato a focos eventuais que sejam identificados. Dou-lhe um exemplo, a Nazaré leva nesta altura 5 casos reportados, um já recuperado, 2 óbitos, 2 pessoas de muita idade, um de 94 e outro de 82. Curiosamente, as 5 pessoas infectadas são infectadas externamente, não foram infectadas no Conselho da Nazaré. As 2 que faleceram foram infectadas em hospitais fora do Conselho da Nazaré. O foco que ainda está, ou neste caso a cadeia de transmissão que ainda está ativa com 2 pessoas, o já recuperado foi infectado em Lisboa, infectou esposa e mãe, e no fundo o que nós fizemos, com estes casos identificados e com alguns de suspeitas, as próprias famílias dos 2 falecidos, houve da parte das entidades de saúde e da Câmara Municipal e do Serviço Municipal de Proteção Civil um ataque imediato à matéria, no sentido do confinamento, do testar, primeiro que nada, do recolher aqueles que eventualmente estivessem em contacto com esses infectados e imediatamente gizar estratégias no sentido de conter o eventual surto ou o eventual alastramento de número de casos. O que lhe posso dizer é que, com a ação da Câmara, foi feito, entre outras, foi feito, por exemplo, um rastreio da população pescatória da Nazaré, já foi feito o primeiro rastreio. E como é que correu? Como é que, não correu muito bem. Correu muito bem no sentido que deu tudo negativo. Sim. Da mesma maneira que todos os testes profissionais dos lares, também tudo foi negativo. Não correu muito bem, porquê? Porque aquilo que se estimava testar nesta primeira vaga de uma associação de pescadores eram cerca de 70 a 80 e só foram feitos 23 testes. Mas porquê? Porque provavelmente por as pessoas estarem a trabalhar, por alguns acharem que não têm que fazer. Foram as pessoas que se... Não, as pessoas foram contactadas no sentido de virem fazer o teste. E que arranjaram sempre aqui a Câmara desculpa. não tem autoridade para ir buscar alguém, passa a imagem aparvalhada pelas orelhas para vir fazer o teste de Covid. Foi passada a informação, a Câmara tem um gabinete que há muitos anos trabalha junto dos pescadores no próprio Porto de Abrigo, foi passada a informação diretamente, individualmente, às associações, também fizeram essa drenagem de informação, houve 23 que optaram por vir ser testados, os outros não vieram ser testados, estamos à espera da marcação por parte da Secretaria de Estado das Pescas de uma nova data para marcação, em princípio será o próximo sábado, ainda não temos a certeza, mas estamos a planear para o próximo sábado, no sentido de que os da outra associação, e eventualmente aqueles que não foram testados da primeira associação, se quiserem, se puderem, se não estiverem, enfim, se não puderem prescindir de sair para o mapa trabalhar, se não tiverem qualquer tipo de problema de vir fazer o teste da zaragatoa, que já agora já o fiz, é muito incómodo, se estiverem disponíveis para garantir um fator adicional de controle, até com impacto na sua vida diária de trabalho, a Câmara Municipal o que vai fazer é pagar a sua fatura. Dessa fatura, que não só será só paga. O Sr. Presidente fez por precaução ou porque tinha estado em contacto com alguém? Não, fiz, provavelmente fui o primeiro do Conselho a fazer o teste. Teve sintomas? Como? Se teve sintomas, foi por isso? Não tive sintomas. Apenas, é fácil contar a história, no dia 6 de março, fruto um bocado do sucesso que a Nazaré hoje em dia é, enquanto case study, em várias áreas, e naturalmente do ponto de vista da projeção turística e mundial, tem tido, recebi cá uma faculdade espanhola, a Universidade Complutense de Madrid, que trouxe cerca de 40 alunos, que vieram à Nazaré ouvir uma palestra sobre aquilo que era, como é que geramos este sucesso global da Nazaré. E isto foi no dia 6, os miúdos regressaram à Espanha, no dia 10 talvez, um deles é diagnosticado com Covid. No dia 11 à noite é-me comunicado isso, e eu imediatamente fiquei em casa. Como gosto de trabalhar e como há que também passar mensagens positivas, e os meus funcionários, particularmente aqui na sede do edifício, no edifício sede, deixaram de me ver de um momento para o outro, e já teorias da conspiração se rolavam. Eu entrei em contato com o meu bom amigo Secretário de Estado da Saúde, Dr. António Lacerda Salles, que me arranjou o teste, foi fazer o teste, e nunca tive sintomas. O teste é muito incómodo, mesmo muito incómodo. Mas tem de ser feito, não é? Mas tem que ser feito. Foi feito, nada se detectou e, portanto, tudo correu bem. Durante o período Covid-19, há pouco falava de empresas, reuniram com empresas, têm ideia de quantas, primeiro em relação às empresas, têm ideia de quantas aderiram ao layoff e também aos despedimentos?
E uma ideia de quantos desempregados ficaram aqui na Temos uma na ideia dos Nazaré? desempregados, porque recebemos essa informação da parte do centro de emprego E são, que mais serve, ou menos? não consigo dizer agora quantos são, mas andarão à volta, a última comunicação andava à volta dos 450. Só nesse período, sim. Não, total. O total, Total. Não tem uma ideia de O total crescimento será em relação terá sido ao um mesmo, crescimento ao na mesmo ordem período? de 50%, à volta 50%. disso. 50% num dos meses, julgo que depois baixou. Não tenho agora presente os dados, mas É um concelho que vive muito do turismo também, não é? é um concelho que vive muito do turismo. Curiosamente, algum do desemprego surgiu de empresas que já estão localizadas no Parque Empresarial de Valados Fratos e que entraram em layoff porque fecharam completamente, porque a Auto Europa deixou de produzir e eles deixaram de produzir. Tenho a referência da parte da empresa e do próprio centro de emprego que esses contratos já foram repostos e, aliás, basta passar à porta da empresa e voltámos ao antigamente com, se calhar, mais de uma centena de carros estacionados no parque da empresa. Também porquê? Porque a Auto Europa começou a trabalhar, em particular esta. Agora, naturalmente, aquilo que se perspectivou, particularmente do ponto de vista do turismo, é que houve um encerramento total das empresas turísticas, sendo que o meio empresarial local, no que diz respeito às empresas turísticas, anda muito à volta das empresas familiares, das microempresas. Acredito que este verão trará recuperação, claramente, E agora dessas empresas. que estamos já em fase de desconfinamento, como é que estão a correr, como é que correu a reabertura do comércio logo a 4 de maio, dos cabeleireiros? Agora abriu também a época balnear, não é? E depois de também já terem aberto creches e jardins de infância, como é que está a correr este desconfinamento? Eu julgo que ainda é muito cedo para fazer esse balanço, porque basta pensar naquilo que é a época balnear. Hoje em dia já tem muita gente, sim, já tem muita gente. Não tem a gente que habitualmente tem, ou que pode vir a ter nos meses de julho e de agosto. Do ponto de vista dos negócios, enfim, aquilo que vamos notando é que toda a gente está a tentar dar resposta efetiva àquilo que são as diretrizes emitidas. Toda a gente já está a retomar uma natural normalidade, mesmo as empresas turísticas que hoje em dia vivem muito, porque nesta altura só podem viver com o mercado interno. Isso quer dizer que não têm estado cá estrangeiros? Não, têm estado cá estrangeiros, mas são estrangeiros que residem ou no concelho ou no país e que se têm deslocado à Nazaré passar fins de semana, dias, o que seja. Enfim, julgo que ainda é muito cedo para isso, mas julgo que acima de tudo há uma atitude responsável, genericamente, claro, da parte dos empresários e acima de tudo da parte da população, porque os resultados que Portugal tem conseguido e que tem levado a que sejamos até uma referência internacional do ponto de vista do controle da pandemia, o que nos leva, por exemplo, posso dar este exemplo, que esse claim, essa afirmação, seja utilizada, por exemplo, para grandes promotores imobiliários, quer aqui, quer no país, que referem precisamente isso, quando querem vender apartamentos a estrangeiros, referem que Portugal tem um sistema nacional de saúde perfeitamente capaz e que deu resposta efetiva às questões da pandemia, mas que no fundo não podemos tirar daqui o facto que a população tem vindo a comportar-se bem. Acho que estas primeiras 4 fins de semana, depois de tantos meses fechados em casa, é natural que, enfim, é impensável que cada um de nós cumpra 24 horas por dia, durante 365 dias, na totalidade, aquilo que são as premissas estabelecidas do distanciamento social, da utilização da máscara, da higienização. Há de haver uma altura que todos nós... E na praia, então, ainda é mais complexo, claro. Não é? Tira a máscara, vai ao mar, põe a máscara. Sim, como é que correu que meios é que foram alocados agora para esta reabertura em termos de praias e que segurança é que vocês... Aquela que já é uma realidade em verões anteriores na Nazaré. Houve um reforço. Houve um reforço em algumas praias, particularmente, ou vai haver um reforço a partir do início de julho, particularmente na Praia do Norte. A Praia do Norte é uma praia deserta, uma praia não concessionada, mas que há 3 anos tem vigilância na praia, assegurada pela Câmara Municipal. No que diz respeito à Praia da Vila, que é a principal, os meios são precisamente os mesmos. O que fizemos foi tomarmos um conjunto de medidas, e quando digo que são precisamente os mesmos, porque são aqueles que são necessários. Não precisamos de mais, temos uma equipa que trabalha 12 meses por ano ao serviço do município e que tem-nos garantido 0 mortes desde que está em funções há cerca de 3, 4 anos, e portanto, enquanto outros têm dificuldade em aceder a nadadores salvadores, nós não temos. Temos uma equipa
enfim, que já trabalha para a Câmara o ano inteiro, e depois temos muita gente que quer para cá vir trabalhar, também por força desta nomeada. No fundo, alterámos algumas coisas. Desde logo as áreas desportivas, que são áreas extremamente bem sucedidas aqui na Praia da Vila, não estão montadas, nem nunca estariam montadas. Lava-pés não foram montados, nem vão ser montados. Parque infantil não vai ser montado, nem está montado, porque naturalmente gera os tais ajuntamentos, os tais aglomerados de pessoas. Estamos a garantir que os acessos à praia são feitos da forma indicada. Vamos ter a figura do assistente de praia, que sensibilizará, porque é esse o caminho. Não há forma de termos... Portanto, vão ter um assistente à entrada das... Vamos ter assistentes nas várias entradas e eventualmente a interagir na própria praia, a sensibilizar no sentido dos comportamentos corretos. Porque sabemos, e aí subscrevo as palavras do Sr. Primeiro-Ministro, cada cidadão será o polícia de si mesmo, sendo que da nossa parte aquilo que vamos garantir é naquilo que são áreas comuns e que tenham que ser utilizadas por todos, haja o tal reforço da higienização, o tal reforço que era já uma preocupação, mas que agora será uma preocupação ainda maior em tempos de pandemia, o devido controle para não gerar aglomerações, mas diga-se de passagem que dessas voltas que se der, com mais medidas, com mais polícias, com mais... Não vai haver quem consiga controlar os não tais mais. Limites estabelecidos pela Agência Portuguesa de Ambiente. Sim, eu iria dizer outra coisa, é que sem a colaboração das pessoas, nada disso vai correr bem. Porque não se pode obrigar então uma pessoa nem a não entrar e a sair mesmo que a praia esteja... E alguém pode eventualmente obrigar. O Presidente da Câmara Municipal da Nazaré, os seus funcionários e aqueles que dependem dele, não vão obrigar. Porque isso é um direito de lei. Aliás, quem olha para as leis emitidas relativamente às praias neste tempo de Covid encontra lá, no seu preâmbulo, a referência de que é direito do cidadão ir à praia. Continuo a achar que 17.100 banhistas é muito pouco para os índices de ocupação habituais da praia? Eu acho que haverá se calhar muito pouca gente que terá percebido, ou muito poucos órgãos de comunicação queixou-se recentemente, que não é? tenham percebido aquilo que eu quis dizer. Aquilo que eu quis dizer foi tão somente o seguinte: é muito fácil esta praia, diria de outra maneira, é muito fácil a Nazaré num verão normal ter 100.000 pessoas num dia normal na vila. Não estou a dizer na praia, na vila. E portanto será muito fácil ter 30, 40, 50 mil pessoas na praia. A questão que eu levanto é, sendo um direito das pessoas ir à praia, havendo uma carga máxima identificada que a Câmara sinalizará através da app e da informação cedida pela Direção-Geral de Saúde, pela APA, quem é que vai impedir o 17.101 de entrar na praia? A questão é tão somente essa. Então, se o eu não estou a dizer que a carga é pouca, situação, que a carga é pouca ou é muita. Aliás, eu quase que, e não digo isto como crítica, porque naturalmente ninguém estava preparado para nada disto, nem as câmaras, nem sequer a própria Agência Portuguesa do Ambiente, e tiveram que ser emitidas diretrizes. Agora, se me perguntar se eu achava que alguém estabelecia uma carga máxima como limitador, impedimento máximo, de para lá desse número alguém ir à praia, julgo que ninguém, nem a própria Agência Portuguesa do Ambiente estaria nessa disposição e com essa intenção, porque isso é humanamente impossível. Já para não dizer que fazê-lo era atacar um direito do cidadão. E eu não ataco direitos do cidadão. Que eventos é que vão cancelar ou que já cancelaram no âmbito da Covid-19 e qual é que é o impacto financeiro em termos de receita? Já cancelámos vários, aliás as próprias entidades cancelaram vários, dava como nota, por exemplo, a Nazaré tem vindo a ser, nos últimos anos, claramente a capital, eu vou dizer portuguesa, mas eu acho que ela é mais do que portuguesa, dos desportos de praia e de mar, se quiserem. Mas, por exemplo, quer a Federação Portuguesa de Handball, quer a Federação Espanhola de Handball, quer a European Handball Federation, a Federação Europeia de Handball, cancelaram os eventos a nível da Europa, e neste caso a nível dos seus países. A Federação Espanhola tinha um acordo assinado comigo desde o dia 22 de janeiro, em que a primeira etapa do Campeonato Nacional Espanhol, que é o melhor do mundo, de handball praia, fora de Espanha, ia ser realizada aqui. O campeonato foi cancelado na sua totalidade, a data foi transferida para 2021 e, portanto, os eventos de handball praia foram cancelados. O Festival Esquininhas foi cancelado, que é um festival de música meio urbano organizado pela Câmara Municipal. As habituais comemorações do Dia do Município, do dia 8 de setembro, e das festas em honra de Nossa Senhora de Nazaré, pelo menos da parte não religiosa, foram canceladas. Aliás, há uma diretriz ou uma aprovação da própria Comunidade Municipal do Oeste.
aquilo que se perspectiva poder vir a realizar em setembro, ou última quinzena de agosto, e talvez as primeiras 3 semanas de setembro, que se perspectiva, ainda não temos a certeza, são os campeonatos nacionais de futebol praia e as etapas europeias de clubes eventualmente e de nações. Sem público, certo? Como? Eventualmente sem público a assistir. Ou com uma redução muito clara do público. Porquê? Porque o estádio do Viveiro é um estádio onde tem controle, não é de agora, sempre teve, de entradas, e portanto poderemos, mediante as diretrizes que o Governo e que a Direção-Geral de Saúde venham a indicar, e se essas entidades autorizarem os eventos, realizar esses eventos. Quanto ao surf no inverno, há vontade da World Surf League de realizar a etapa do Nazaré Challenge, também há vontade da parte do município. Aquilo que lhes dissemos é que tem que haver claramente um ataque às matérias dos ajuntamentos, dos aglomerados e à questão do distanciamento social. Impactos financeiros ainda não lhe consigo dizer, porque ainda é muito cedo para isso. Muito bem. Em relação ao comportamento, à maneira como o Governo geriu toda esta crise, acha que esteve bem? Eu sou altamente suspeito para falar do Governo. O Primeiro-Ministro, para além de ser da minha cor política, só suplantada pela minha cor de coração e que prevalece face a todas, que é ser da Nazaré, mas julgo que a ação do Governo tem sido preponderante, tem sido extremamente tem sido uma ação muito, muito relevante. Julgo que não somos à toa apontados como um bom exemplo. Enfim, julgo que a semana passada terão saído 2-3 artigos, salvo erro, um no The Guardian, se não foi da Guardian, foi outro jornal inglês. Em Espanha também saiu alguma coisa, em França e noutros países é apontado Portugal como um país que atacou bem a matéria, a questão do Covid-19. E, portanto, acho que aí não é o único, mas o Primeiro-Ministro e o Governo têm tido uma atitude mesmo com a fase de desconfinamento, com a reabertura das creches, com uma série de nós podemos levantar todas as questões e todos os imponderáveis, e podemos até apontar, coisa que eu não faço já agora, para aquilo que está hoje em dia a viver na região de Lisboa e Valtejo como um resultado do confinamento. Acho que isso é um understatement, isso é uma justificação pequenina para aquilo que se está a passar, porque nós temos que nos perceber que, lá está, sem a colaboração das pessoas nada disso vai correr bem. E estamos a falar de pessoas que estiveram fechadas em casa 2 a 3 meses. E como eu disse ainda há pouco, todos nós não cumprimos. Olha, eu digo já, eu declaro a minha condição de humano, não consigo cumprir a 100% durante o dia inteiro o cumprimento do distanciamento social. Não consigo. Basta eu dormir com uma senhora e ter os meus filhos em casa. Sim, mas isso, a família não está incluída. Claro que sim, mas no fundo o que eu quero dizer com isto é o quê? Sim. A ação do Governo foi extremamente relevante, é reconhecida internacionalmente e acho que é reconhecida pelos portugueses. Há matérias que podiam ter sido resolvidas de uma maneira... E teve a cooperação dos portugueses também, porque os portugueses durante o período de confinamento, claro que sim. De facto, foram... Aliás, que se puseram em casa até muito antes, em alguns até os próprios empresários fecharam aqui, por exemplo, e no país todo, fecharam restaurantes muito antes, havia diretrizes nesse sentido. Agora, o que é um facto é que, como eu tenho vindo a dizer, se não houver colaboração das pessoas, nada disto vai correr bem. E digo não haver colaboração das pessoas nesta matéria do distanciamento social, mas não só, comportamentos responsáveis que devem ser tidos. Eu tenho uma tosse, eu tenho um sintoma qualquer que possa ser preditivo de Covid-19, eu tenho é que ficar em casa e reportar à minha entidade patronal: estou com estes efeitos secundários ou com esta condição física, se calhar é melhor eu precaver-me e ficar aqui uns dias a perceber se tenho ou não, ou até ir fazer o teste. E a questão que eu levanto é que provavelmente isso não tem sido feito. Aliás, muitos dos surtos vêm de parques empresariais onde há enormidades de gente a trabalhar, que não são daquele concelho, mas que drenam para outros concelhos, alguns do Oeste, e que naturalmente, se não houver esse comportamento correto, se não houver uma etiqueta respiratória e outro tipo de ações que são preponderantes, de uma forma muito serena, porque acho que também se tem... dizia o Miguel Sousa Tavares, dizia há pouco tempo uma coisa que eu achei uma graça, que acabou o futebol e portanto os 11 milhões de treinadores de bancada transformaram-se em 11 milhões de epidemiologistas. Toda a gente sabe tudo e mais alguma coisa sobre Covid-19 e portanto no fundo o que nós temos que ter é serenidade e fazer a nossa parte, porque se fizermos a nossa parte e à mínima dúvida recatarmos em casa e dar os passos
para que não estejamos a infectar ninguém, ou para que tenhamos a perspectiva se estamos infectados ou não, isto naturalmente irá correr bem. Agora, da mesma maneira que as pessoas têm que se comportar bem e dar esse papel que têm tido já agora, muito, muito forte e muito positivo, há uma coisa que nós não podemos esquecer, e que também eu digo há algum tempo: nós não temos condição para nos escondermos do vírus. Nós temos que aprender a viver com o vírus. Porque ele não vai embora amanhã. E é neste equilíbrio em que a saúde deve sempre prevalecer, mas em que a economia não pode estar afetada, não pode ser esquecida totalmente, porque depois não morremos da doença, morremos da cura. Mas e isso não pode acredita numa acontecer. segunda vaga ou não acredita? Como Sendo um não percebi? otimista, acredita numa segunda vaga? Acredito claramente. E acha que vamos ter de fazer o que fizemos, ou de que forma Eu espero que não. é que nos podemos defender? Eu espero que não, porque, como eu dizia, nós não temos condição, e quando digo nós, digo o país, mas também cada um dos cidadãos deste país. Há muita gente que hoje em dia passa necessidades porque viu-se privada do seu emprego. Há muita gente que vive dificuldades apesar de ter emprego, porque passou se calhar a ter o tipo de gastos e o tipo de custos, passou a ter que ficar em casa com os filhos, porque não tinha com quem deixar os filhos. Aliás, vamos ter a ATL, como tens tido todos os anos, inclusive para dar resposta às necessidades das famílias, e continuamos muito atentos à questão da educação, na perspectiva dos prolongamentos dos horários, para dar a resposta que as famílias necessitam para terem a possibilidade de colocar pão em casa. Vamos ter uma segunda vaga, vamos, claramente. Em termos de atuação, está mais virado para que, com máscaras e com o distanciamento social, continuemos a fazer Aquilo que estou virado é para a responsabilização de cada um de nós. Também acredito que a próxima vaga seja, aliás, todos os estudos o indicam, todos, mesmo a OMS, que umas vezes diz A de manhã e à tarde diz B, ou ao contrário dá, aquilo que é preditivo e aquilo que está a acontecer em muitos dos países, até agora, é que a segunda vaga é sempre muito mais baixa do que a primeira vaga. Como digo, a esperança de que a vacina chegue rapidamente, a esperança que seja possível produzi-la em massa, porque não é só descobri-la, é depois produzi-la em massa para dar a toda a gente. Neste caso, não confesso, egoisticamente preocupo-me acima de tudo com 11 milhões e não com os bilhões e bilhões de pessoas cá no mundo inteiro, sendo que nós também precisamos de alguns desses bilhões no país, mas acredito que vai ser menor. E acredito que cada um de nós, que humanamente somos incapazes de cumprir a 100% em cada minuto da nossa vida as regras, deveremos todos tomar medidas para, quando estamos em público, quando estamos no meio de trabalho, quando estamos até em família, garantir que o vírus não prevalecerá. Em termos de visitantes e de turistas para julho, agosto, já melhorou? Tem falado com os alojamentos locais, com as empresas turísticas? Tem uma ideia do rombo não ser assim tão grande como no pré-confinamento? Em termos das expectativas, ainda não tem uma ideia do que é que se espera? Uma verdade lhe direi. A Nazaré, o ano passado, e dando-lhe aqui alguns dados muito recentes que são da Câmara Municipal, no seu ascensor transportou 1.023.000 passageiros. Não sei se a Câmara apanhou os seus olhos de estupefacção. Já agora batemos Lisboa e Porto, esta terrazinha, esta vilazinha pequenina. É o Canhão. Não é só o Canhão, mas também é o Canhão. Recebeu 335.000 visitantes no Forte São Miguel de Arcanjo, no Farol da Nazaré. Recebeu 120 nacionalidades. Vamos receber isso tudo este ano? Dificilmente. Não, eu não estava a perguntar se eu recebeu tudo, mas já tinha melhorado a dizer, expectativa antes. Sim, com a reabertura, não temos ainda dados, uma surpresa positiva. Estamos a falar de uma percepção que naturalmente terá uma tradução económica, porque quando vemos restaurantes cheios, quando vemos espaços públicos cheios de gente, quando vemos a Marginal abarrotada de gente, acreditamos naturalmente, aliás, tenho vindo a dizer que vamos ter verão. Não vamos ter verão de outros anos, mas vamos ter verão. Sendo que para nós aquilo que é essencial hoje em dia é que a nossa primeira aposta desde sempre enquanto destino turístico, que é o mercado interno, português, está cá, disponível para cá vir. Tenho visto muitas caras diferentes que não via habitualmente por cá. Esperando que o mercado da saudade, que já sabemos que vai ter autorização para chegar, e olha, neste verão já nos bastava só o mercado de Espanha, que também acho que eles estão mortinhos para vir para Portugal, e seguramente muitos deles para Nazaré. Acredito claramente que vamos ter verão,
e que isso será uma ajuda importante para os negócios a nível local. Todos eles. Muito obrigada, Sr. Presidente, aqui pelas suas declarações e por nos ter recebido aqui. Foi mais um especial Covid-19, desta vez com o Presidente da Câmara Municipal da Nazaré. Daqui a pouco não perca as notícias diárias da RTV. Obrigada. Está à procura de casa, terreno, loja, escritório ou armazém? Quer alugar, comprar, vender? Precisa de um conselho ou apoio especializado no ramo imobiliário? Oeste Soluções, consultores imobiliários. Vivemos para o ajudar a viver os seus sonhos. Em Torres Vedras, Lourinhã e Odivelas. Constantinos, um bacalhau cheio de história e tradição. Desfrute da qualidade e do sabor de um bacalhau de respeito e de excelência. Constantinos, sabor e tradição. Colchões Bom Repouso. Há mais de 50 anos a cuidar do seu sono e descanso.